Quero partilhar convosco uma mensagem que recebi em canalização. A mensagem que surgiu mais insistente foi esta: sismos cada vez mais fortes e mais frequentes nos próximos tempos. Mas atenção a um detalhe: o que me foi mostrado não foi uma imagem de um único grande terremoto num único lugar. Foi diferente. O que senti foi uma sequência de movimentos sísmicos em diferentes momentos e em diferentes partes do planeta. É como se várias zonas começassem a reagir umas às outras. Um movimento aqui, depois outro noutro ponto. Depois uma região que já tinha tremido volta novamente a ter atividade. Esta ideia de repetição aparece com muita força. Durante esta canalização, a América Latina surgiu de forma muito intensa. Houve vários países que me vieram diretamente à mente: Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e México. Também apareceu muito nítido a zona das Caraíbas e, sobretudo, a República Dominicana e regiões circundantes. A sensação que tive foi de uma sucessão de acontecimentos, não necessariamente tudo ao mesmo tempo. É como se existissem diferentes momentos, diferentes pontos de ativação, mas todos ligados à mesma mensagem. Uma zona treme, passam alguns dias ou algum tempo, depois surge outra. E, entretanto, uma região que já tinha sentido movimento volta novamente a tremer. Aqui também apareceu muito o cinturão de fogo. Infelizmente, os sismos por aqui ainda não terminaram, em breve. Esta parte da mensagem foi bastante forte. Senti vários pontos ligados ao Pacífico, como se houvesse movimento a acontecer de forma sequencial ao longo dessa enorme zona. Também me apareceram muitos Estados Unidos e o Havaí e outras regiões do Pacífico, mas há aqui uma frase que, digamos, praticamente resume tudo aquilo que recebi. É: locais que já tremeram voltarão a tremer. Essa foi uma das mensagens mais fortes, porque não senti apenas acontecimentos em lugares diferentes, senti repetições de grande escala, como se determinados locais voltassem a dar sinais depois de já terem passado por movimentos anteriores. Alguns desses acontecimentos podem surpreender, precisamente porque as pessoas vão pensar: mas esta zona não tinha acabado de tremer? E é aí que entra aquilo que senti, uma espécie de efeito em cadeia. Não estou a dizer que um sismo provoca diretamente o outro, estou a falar da imagem que recebi durante a canalização, como se estivesse a observar vários pontos do planeta a acenderem-se um depois do outro. Também senti que este assunto começaria a ser cada vez mais comentado. Pessoas a dizer: há sismos em todo o lado, a Terra está a mexer demasiado, porque é que tantas regiões estão a tremer num espaço de tempo tão curto? Essas conversas também faziam parte daquilo que me foi mostrado. Portanto, cada vez mais intenso, cada vez a tornar-se como uma coisa mais habitual. Outra coisa que me chamou a atenção foi a sensação de que algum destes movimentos vão acontecer em regiões onde já existe uma memória muito forte de terremotos anteriores, principalmente em partes da América Latina e do Pacífico. E volto a dizer, os nomes que me surgiram, porque quero deixar isto registado: Chile, Peru, México, Colômbia, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Caraíbas, Estados Unidos, Havaí, Pacífico e Cinturão de Fogo. Guardem estes nomes, porque a sensação que tive foi de que vamos voltar a falar deles. E há outra imagem que recebi. Primeiro acontece um movimento, depois parece que tudo acalmou, e quando já ninguém está a prestar tanta atenção, volta a acontecer. Pode ser no mesmo país, pode ser numa região próxima, pode ser do outro lado do Pacífico, mas a palavra que me ficou foi sequência. Não um acontecimento isolado, uma sequência. Agora pergunto-vos uma coisa: quem está a ver este vídeo
a partir de algum destes países? Já sentiram algum movimento sísmico recentemente? Existe algum destes lugares que vos chamou imediatamente a atenção quando eu o mencionei? Escrevam, por favor, nos comentários o país e a cidade onde estão. Quero muito perceber de que parte do mundo estão a acompanhar esta mensagem. E, principalmente, guardem este vídeo, porque esta é uma daquelas canalizações que eu quero deixar registada, para mais tarde poder voltar aqui, rever os nomes, rever os lugares e perceber o que aconteceu depois desta mensagem, porque aquilo que senti foi muito claro. Sem dúvida alguma, a Terra vai continuar a tremer e alguns lugares vão voltar a tremer. Atenção que no meio de tudo isto senti a presença de muita água, não sei concretizar onde, mas havia a presença de água, era quase como se pudesse sentir o frio da água, era a sensação nítida. Obrigada.